Diabetes tipo 1. Estamos aqui num episódio muito especial, recebendo Daniele Portela, representante da Associação Formigas, e a Ana Carolina, filha da Daniele, que foi diagnosticada com diabetes tipo 1 aos 9 anos. Vamos falar sobre o projeto que está acolhendo e transformando a vida de muitas pessoas e entender como funciona essa doença. Fique conosco que o programa já vai começar. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Bom, meninas, bem-vindas ao programa. Obrigada por aceitarem esse convite aqui da Interativa, de contar sobre esse projeto, de contar como funciona a tua rotina, né, como paciente diagnosticada. Sejam bem-vindas e vamos começar, Dani, falando um pouquinho, então, sobre como surgiu a ideia da Associação Formigas, né, e qual a história por trás desse nome tão simbólico. Então é um prazer, primeiramente, estar aqui na Interativa, falando um pouquinho mais sobre o Formigas, né, uma associação de diabetes tipo 1 em Santa Maria. Uma doença que ainda é invisível aos olhos de muitos, né? E que eu me senti precisando de mais conhecimento quando a minha filha foi diagnosticada. Precisei de auxílio para entender um pouco mais sobre essa doença. Isso lá em 2011, quando ela foi diagnosticada. E a partir daí, fui montando um grupo de educação em diabetes na universidade, junto com minhas professoras. Na época eu era acadêmica de educação física. E aí, junto com a doutora Ana Alzira, no Hospital Universitário, e com a doutora, com a minha professora, doutora Daniela Lopes, nós fizemos um projeto de educação em diabetes, onde a gente atendia os pacientes da doutora Ana Alzira com atividade física, palestras de educação em diabetes. Porque quando a gente recebe diagnóstico, o nosso mundo, assim, o chão se abre. E aí, e agora? Como lidar com essa doença? Né? E foi a partir daí que foi surgindo o projeto Formigas, e aí nós fomos dando continuidade enquanto eu estava acadêmica da educação física. Após eu me formar, aí eu tentei dar continuidade. Tive alguns problemas pessoais, né, e dei uma pausa no projeto. E aí, em 2019, eu vi que tinha um grupo de pais se reunindo novamente, que eram os docinhos, e de que eu vou me juntar a eles e vamos dar continuidade ao Projeto Formigas. Convidei eles, e a partir do ano passado, quando a gente fez o primeiro encontro de diabetes tipo 1 em Santa Maria, em novembro, surgiu a ideia da Associação Formigas. Daí eu abracei essa causa junto com outros pais, e hoje nós somos a Associação Formigas, Círculo de Apoio e Bem-Estar para Diabéticos tipo 1. Que joia. E, Ana, conta pra gente o que é o diabetes tipo 1, né? E de que forma impacta a tua rotina, né? De quem recebe esse diagnóstico, especialmente que você era ainda uma criança, né? Então, como é que isso impactou a tua vida? Primeiramente, é um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho sobre esse assunto. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, onde o organismo ataca as células que produzem o hormônio insulina. Sem esse hormônio, a gente não tem como fazer com que o açúcar que está no sangue entre para as células para gerar nossa energia. Então, isso que faz com que a gente tenha um aumento de glicose e ela se mantenha alta o tempo todo. E sobre o diagnóstico, né? A forma que ele impacta, não tem como dizer que não impacta, porque muda totalmente a vida. Eu lembro que logo que eu recebi o diagnóstico, eu fiquei internada um tempo para aprender a lidar, saber como seria a minha rotina, porque não é algo que eu fico ruim, vou no médico, trato e vou embora. Sim. Não, eu vou ao médico, eu aprendo a me tratar a vida toda, né? Então, mas acho que o mais impactante de tudo é sobre aprender a lidar com fazer insulinas diariamente, porque o nosso organismo, ele produz insulina e à medida que a gente vai se alimentando, que a gente come, ele vai liberando esse hormônio. E agora com o diabetes eu não tenho mais essa produção da insulina. Então à medida que eu como, eu preciso aplicar insulina. Uhum. Então são as minhas doses diárias de vida. Então acho que a parte mais impactante de tudo isso é as doses que a gente precisa fazer a aplicação, o controle de tudo que a gente for comer, quanto que tá a minha glicose, aprender a verificar, né? E acho que isso também é um aprendizado constante. Eu mesmo hoje, com 13 anos de diagnóstico, tem muita coisa ainda que eu quero aprender, que eu não sei ainda, mas que estou buscando.
E o melhor de tudo é que a tecnologia também vai nos ajudando nisso. Então, à medida que coisas novas vão surgindo, é mais uma oportunidade pra gente. Claro, com certeza. Imagino que com 9 anos, né, aprender a como se medicar, entender o que está acontecendo com o corpo e a necessidade que tu precisava repor, né, essa dose. Então, com certeza, isso faz uma enorme diferença, né? No hospital, inclusive, eu fazia a insulina aplicando numa laranja. Aham. Enquanto eu tava internada, eles me deram uma seringa e uma laranja. E daí, durante esses dias que eu fiquei lá, eu aprendi a aplicar na laranja. Olha só, viu? Bem didático para poder aprender, né? Quais são as principais diferenças entre o diabetes tipo 1 e tipo 2? Eu acho que isso é uma coisa interessante que a gente pode falar, porque pode gerar essa confusão entre o público, né? Isso, o diabetes tipo 1, eu não tenho mais a produção de insulina. Mas isso porque o meu próprio organismo atacou as células e foi uma doença autoimune que se desenvolveu. Já o diabetes tipo 2 ainda tem a produção de insulina, porém tem a resistência. E isso se dá devido ao hábito de vida normalmente. Muito sedentarismo, alimentação errada, horários errados e também é muito relacionado à obesidade. Então há a produção de insulina ali, mas o fator que deixa essa insulina entrar para fazer com que o açúcar entre para as células que tem uma chavezinha que deu problema. Uhum. É importante saber essa diferença, com certeza, porque só se fala diabetes, mas que tipo, né? Para poder entender. O tipo 2 é o diabetes que mais se tem, né? Mais diagnóstico tem. Uhum. Devido aos maus hábitos, né? O sedentarismo, hábitos de alimentação, então. E o diabetes tipo 1, geralmente a incidência é em crianças e adolescentes. Uhum. Então, a maior incidência é em crianças e adolescentes no tipo 1. Entendi. Quais são os principais objetivos da associação, né? Essa reunião de vocês, como que vocês atuam no dia a dia com os pacientes e com as famílias? Um dos objetivos da associação é acolher esses pais recém-diagnosticados, né? Dos filhos recém-diagnosticados com diabetes, dar todo o apoio e auxílio, trazer a educação em diabetes para os pacientes e para as famílias. Porque só com a educação em diabetes a gente vai conseguir ter uma melhor qualidade de vida para as pessoas com diabetes tipo 1. Como a Carol falou, a pessoa se torna insulino dependente. Ainda não se tem cura do diabetes tipo 1. Então, é algo que ela vai conviver para o resto da vida. Então, a gente está aqui para dar esse apoio e auxílio. E junto com isso, a gente está buscando para que as pessoas compreendam essa doença, que é uma doença ainda invisível aos olhos de muitos, né? Mas que ela está aí e está num crescente tão grande que a gente quer dizer, opa, vamos auxiliar essas famílias e essas pessoas para que elas tenham uma melhor qualidade de vida, que venham a ter menos intercorrências hospitalares, que elas consigam viver tranquilamente com esse diagnóstico, ou melhor, ter uma vida um pouco mais leve com esse diagnóstico, e que se sintam acolhidas, né? Que não estão sozinhas no mundo e que sim, tem uma rede de apoio ali para acolher e abraçar elas. E vocês promovem atividades educativas, eventos, oficinas, como que funciona? Alguns exemplos, né, que marcaram vocês essas atividades feitas. O nosso objetivo é fazer um encontro mensal com os associados e as pessoas com diabetes tipo 1. Nós já viemos desde novembro do ano passado, nos encontrando mensalmente. Em novembro foi o primeiro encontro de diabetes tipo 1 no Shopping Praça Nova. Nós tivemos o apoio do Rotary Kids Vento Norte e a partir daí nós fomos tendo mais visibilidade, mais pessoas foram nos procurando e querendo saber a respeito do diabetes tipo 1. Inclusive, profissionais da saúde nos indicando pacientes para serem acolhidos pela associação. Em dezembro fizemos uma reunião também com os associados, janeiro nos reunimos novamente, em fevereiro fizemos uma visita no Jardim Botânico da universidade. Então a gente está sempre em busca desse acolhimento e reunir, porque essa troca de informação com mães, com pais, entre as pessoas com diabetes é muito valioso. A gente está sempre aprendendo, sempre tem uma dica, sempre tem algo novo que está surgindo, um estudo novo, então a gente está sempre buscando se reunir com os associados para levar educação em diabetes. Claro, com certeza. Informação trocada, compartilhada, né? Como que tá sendo para ti isso, Ana? Essa participação, né, da associação e você como paciente ter essa troca com outros pacientes também? Eu acredito que para mim, assim como para
todas as pessoas que têm diabetes e que encontraram a Associação Formigas, é um local de amparo e de perceber que tem outras pessoas que também vivem bem e que levam sua vida normalmente, claro que com todos os cuidados, mas sabendo que é possível lidar. Assim como eu descobri pessoas que têm diabetes, já têm diabetes há muito mais tempo que eu e que levam muito bem essa vida, essa profissão. Também tem muitas crianças que a gente vê e é muito legal ver as crianças se espelharem em nós, sabe? Nos encontros a gente consegue ver muito isso. Então eu acredito que tanto para nosso paciente como também para os nossos parentes que estão nossos apoios, é um ambiente, um lugar que a gente se sente muito mais acolhido. Claro. Esse acolhimento que a gente está falando, né? Qual o perfil de famílias, assim, que vocês procuram, que vocês acabam encontrando no caminho, né? Pessoas com mais dúvida, com mais medo, né? Com esse receio de não conseguir entender, de passar por essa situação? A maior preocupação dos pais que a gente tem visto é manter a meta. Então, manter a glicemia no alvo. Então, a gente se cobra muito, né? Principalmente os pais de crianças menores, porque eles são responsáveis pela alimentação, pelo controle, pela aplicação da insulina. Então, assim, eles se cobram muito. E aí, a gente tá ali para dar o apoio, dizer assim, calma, hoje não deu, mas amanhã vai ser melhor. Não se cobre tanto, porque às vezes os pais carregam aquela culpa, né? Ai, meu filho não conseguiu ter uma glicada boa porque eu não dei o melhor controle para ele, eu não cuidei. Mas a gente já tem estudos que são mais de 50 fatores, né, que influenciam na glicemia. Então não é só o controle da alimentação, a atividade física e a insulina. São vários fatores ambientais que vão influenciar no controle glicêmico. Então, a gente está ali para dar esse suporte para essas famílias que se cobram muito. E outra, a gente, dentro do nosso grupo, a gente tem aquele acolhimento de que a gente pega insumos na farmácia municipal e na farmácia do estado. Às vezes, acabou os insumos, não tá na data ainda de eu buscar as minhas fitinhas de ponta de dedo do HGT. Pessoal, quem pode me socorrer? Então a gente tem essa troca dentro do grupo e um repõe o outro. Acabou a minha insulina. Eu tenho uma insulina sobrando, eu te forneço a minha caneta, depois quando tu buscar a tua, tu me repassa. Então a gente faz essa troca para não deixar nenhum dos associados e das pessoas em apuros sem aquele insumo que é essencial para a vida deles. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, né? Isso aí. É isso, que legal ter esse espaço de troca, né? Com certeza, não só para tirar as dúvidas, mas como você mesmo falou, né, Ana? As crianças se espelhando e vendo que os adultos que já passaram por isso conseguem hoje ter uma qualidade de vida melhor, né? Isso, muita coisa a gente aprende, né? Tem algumas pessoas que têm mais experiência ou mesmo com pouco tempo de diagnóstico já sabe algo a mais do que nós. Então a gente vai se repassando essas informações e até mesmo como paciente nós também nos sentimos às vezes culpados por não conseguir manter a glicemia mesmo fazendo insulina, mesmo comendo certinho e dá tudo errado, mas às vezes a gente percebe que não é só com a gente. Claro. Isso também dá um conforto, porque daí não é uma culpa tão grande de que poxa, é totalmente culpa minha isso. Não, são vários fatores que acontecem e que levam a isso. Tem dias que é maravilhoso, mas tem dias que não é bom, não é nada bom. Então, acontece. Ana, aproveitando o gancho que você falou agora dos dias bons e dos dias não tão bons assim, quais são os principais desafios que você acredita na doença, né, no diabetes tipo 1? O que você sente que às vezes acaba, né, acontecendo pro dia não ser tão fácil como alguns outros podem ser, né? Tão melhor. Eu sempre tento levar o meu diagnóstico de forma tranquila, sabendo que eu posso tudo o que eu quiser, que eu desejo, eu consigo realizar. Mas tem dias que realmente, ou uma glicemia baixa, que eu tive de madrugada e passei a madrugada inteira acordada, que vai me atrapalhar no meu dia seguinte, vai atrapalhar no meu rendimento, ou mesmo a glicemia alta, porque tem esse fator de alteração. Uma montanha russa. É uma montanha russa. Eu acredito que saber lidar, hoje em dia é mais saber lidar com isso, de que às vezes acontece de eu ser parada um pouco, pelo fator da diabetes, mas
em muitos momentos também o diabetes me acompanha. Ela acompanha a minha rotina. Então, a minha insulina tá sempre comigo. Nas aplicações, todo mundo já sabe. Às vezes estou na faculdade, preciso aplicar. Ou às vezes estou na faculdade, preciso correr para tomar um todinho. Algo doce para que faça a minha glicose aumentar. Então, eu acho que é sobre fazer o meu diagnóstico, me acompanhar durante a minha rotina, e que já foi em concursos, em danças, em tudo que foi necessário, mas também saber que às vezes não depende só de mim. Sim. E às vezes essa é uma parte mais difícil, né? A gente às vezes tem que resiliência, refletir, pensar, não, às vezes é assim mesmo, não adianta, tem que parar. Então, eu acredito que esse é um desafio. É muito mais tu ter o controle dela do que deixar ela te controlar. Mas às Exato. vezes aceitar que vai estar mais fora do teu alcance, né? E aí vai ter que dar uma segurada. Exatamente. Como que vocês têm buscado parcerias com outras instituições, tanto pública como privada, né? Mas como que vocês, essas parcerias podem contribuir para o projeto? Desde o ano passado, nós temos conversado muito com a doutora Maristela Beck, que ela é atual presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes do Rio Grande do Sul. Ela tem sido uma grande parceira, uma incentivadora do Formigas. Então, a gente tem sempre buscado trazer ela conosco, até para ter mais conhecimento. Então, nós fizemos o primeiro encontro lá em novembro, depois nós fizemos uma visita na Câmara de Vereadores, durante todo o mês de janeiro visitamos a maioria dos vereadores, acho que faltou só 4, mas depois encontramos nos corredores e conversamos com eles para levar a importância do saber conhecer a doença, o que é o diabetes tipo 1, o que a gente precisa melhorar na saúde pública em Santa Maria. Então, a gente tem buscado levar para as autoridades que é uma doença que está aí, que precisa ser acolhida e tratada de maneira eficaz, né? Então, a gente busca esses órgãos como a Sociedade Brasileira de Diabetes, o Instituto da Criança com Diabetes no Rio Grande do Sul, a gente conversa muito com eles, inclusive vamos fazer uma capacitação lá em Porto Alegre, para que a gente possa multiplicar esse conhecimento de diabetes aqui em Santa Maria e na região. Estamos buscando agora uma reunião com a secretária de Educação, porque nós temos muitas crianças com diagnóstico de diabetes e que precisam fazer insulina na escola, que precisam fazer a ponta de dedo ou medir no sensor de glicemia como é que está essa glicose. Então, tem mães ou pais que deixam de trabalhar para acompanhar seus filhos na escola, porque é algo assim, que os professores ainda não estão preparados, não têm conhecimento a respeito da doença, e que uma hipoglicemia pode ser grave, uma hiperglicemia também pode ser muito grave. Então, a gente está indo buscando esse apoio do poder público para levar o conhecimento de diabetes para as escolas. Buscamos também, junto com a doutora Maristela, um protocolo de diabetes tipo 1, de urgência e emergência, para serem utilizados nos hospitais aqui em Santa Maria e nos pronto-atendimentos. Por que acontece? O diabetes tipo 1 é diferente do tipo 2. Ele não vai se autorregular, porque não tem a produção de insulina. E aconteceu com a Carol recentemente, que ela foi num pronto-atendimento com uma glicemia de 30. Ela já tinha feito o que podia em casa, comeu açúcar, as coisas doces, e não subia a glicemia dela. Foi para o pronto atendimento, fizeram a aplicação de glicose na veia e depois soro glicosado. E isso deu um pico de glicemia nela, que foi a 320. Então, ela saiu de 40 para 320. Nossa! Só que aí, por desconhecimento, ou talvez despreparo dos profissionais que estavam lá, eles não verificavam a glicemia dela várias vezes para ver se realmente estava subindo ou se precisava continuar fazendo aquele soro glicosado. Aí o que aconteceu? Para não dar esse pico tão alto. Isso, aí ela teve que fazer a aplicação de insulina para correção dessa hiperglicemia. Então é esse cuidado que a gente está buscando também junto aos órgãos públicos para os hospitais, para os pronto-atendimentos, porque a gente precisa dessa educação continuada em diabetes para os profissionais de saúde também. Então, eu acho que isso é bem importante. Com certeza. E, além de tudo, a gente quer buscar a tecnologia para quem tem diabetes, porque é bem importante o sensor de glicemia. É um sensor de uso contínuo, onde vai dar os parâmetros de como está a glicose do paciente. Esse aqui que é o sensor, Dani? Esse é o sensor. Tá. Se esse sensor, ele vai indicar se essa glicemia está subindo, que a tendência de subir, ficar uma hiper, se ela está estabilizada ou se ela está em queda para uma hipoglicemia. Então, é um cuidado constante, porque a gente diz que o diabetes é uma doença de 24 horas.
Então, assim, não tem madrugada, não tem férias. É constantemente tu medindo ou fazendo a ponta de dedo, que a gente chama que é o HGT, furando o dedo várias vezes ao dia, para saber como é que tá o controle dessa glicemia, ou utilizando o sensor, que tu só aproxima o celular e aí ele vai te dar como é que tá a mensuração dessa glicemia. Que é o que você faz, né, Ana? Tem ele, você tem aplicado aqui no braço, né? Eu tenho o meu sensor e eu comecei a usar ele em novembro do ano passado e eu tive uma diferença enorme no meu tratamento, em tudo que eu pude perceber e também nos resultados dos meus exames. Porque como a gente tem um constante monitoramento e no celular, né, tecnologia que tá sempre com a gente. Então, aliando a minha insulina, que tá sempre comigo também, quando começa a subir, eu já sei que eu tenho que aplicar insulina, ou quando ela já começa a baixar, eu já sei que eu preciso de um todinho ou alguma coisa doce para ela pelo menos se manter e não baixar além do que está. Mas uma coisa que eu acho muito importante de ressaltar aqui, dos objetivos da associação, né, eu acho que é trazer também autonomia para o nosso tratamento, porque ninguém como quem realmente está passando por aquilo que vai saber lidar. Claro. Por exemplo, precisei ir ao pronto atendimento novamente, só que eu já sabia que eu já tinha... fui por uma hipoglicemia, mas eu sabia que eu já tinha comido doce e sabia que já estava quase tendo o nível de começar a subir. Aí a médica quis me dar mais glicose e eu comentei com ela que, como eu já tinha vindo de uma outra hipoglicemia, me deram muita glicose, não deixaram eu aplicar insulina por um bom tempo, se manteve extremamente alta a glicose, isso não ia remediar, eu sabia que já ia começar a subir. Então, a gente ter o conhecimento, e às vezes de quem não tem, porque não é muito falado e não tem um aprendizado contínuo na saúde. Então, eu acho que essa autonomia é muito importante. Aí no fim não precisei fazer soro glicosado, minha glicose começou a subir sozinha. E quando a gente vai em algum atendimento, ninguém fica medindo toda hora. Ou se a gente pede para medir, acho que a gente quer demais. Mas não, então esse conhecimento a gente tem que levar. Sim, ninguém melhor como paciente mesmo para poder falar como tá se sentindo, né? Mas essa mudança, por exemplo, você havia comentado antes quando a gente estava conversando, né? Anteriormente, que pode não apresentar necessariamente um sintoma, né? Então essa questão do celular apitar e te avisar, não necessariamente você vai sentir alguma coisa, mas é bom que tenha esse controle no braço, tem um controle no telefone e aí você pode ir medindo. Isso. Quando eu era pequena, eu sentia bem certinho os sintomas. Eu sabia quando estava baixando e quando ela começava a subir. Sintomas totalmente diferentes. Mas já aconteceu de ter sintomas de que ela estava baixa, na verdade estava alta, ou ao contrário. E também já aconteceu de eu não ter sintomas nenhum, simplesmente minha glicose está baixa, eu não senti nada. E daí quando eu percebi, já estava muito baixa. Então, o sensor é muito bom por isso, porque ele vai avisar. Ele tem até um alarme bem alarmante, que às vezes nos dá um susto, mas é essencial, é super importante, porque é bom até pela questão de estar dormindo, qualquer outra coisa, né? Às vezes tá, não sei, numa festa, talvez alguma coisa com barulho e tudo, e aí não se liga a tempo, né? Então é importante ter um alarme mesmo. É muito importante, até mesmo eu curso odontologia, às vezes tem um atendimento, né? Então o pessoal ali já sabe o que é, então às vezes eu preciso, imagina, eu tô ali com luva, ia ter que tirar a luva, vou dizer ponta de dedo ali, minha colega que tá de auxiliar já vê, no celular tá tanto, de repente dá um tempo, a gente troca, tu vai, faz insulina ou come alguma coisa, depois retorna, né? Sim. É muito mais prático, mas é muito, muito necessário. Então, eu tenho certeza, assim, que quem usa o sensor não tem como ficar sem usar, porque é como se tu tivesse vendado, não enxergasse nada, e só quando fizesse ponto de dedo, sabe quanto que tá. Até uma questão bem característica de colocar é que de madrugada tem um horário que eu percebi que a minha glicose começa a subir. Por nada, não comi nada de madrugada, tô dormindo desde 11 horas e às 6 da manhã ela começa a subir. E normalmente quando eu fazia HGT de manhã, a hora que eu acordava, eu pensava, meu Deus, minha glicose se manteve o tempo todo alto, né? E já me sentia mal, já me sentia culpado por ter deixado aquilo. Hoje em dia não, eu vejo que ela se manteve, mas aquela hora ela subiu. Então, de repente, aplicar uma insulina esse horário, eu acordo e aplico para não deixar isso acontecer. Então, é um amparo tanto para o paciente, quanto
para pais de pacientes ou familiares, né, que precisam dormir, principalmente a gente vê as crianças pequenas, né, os pais ficam acordando toda hora para medir ou não dormem. Sim, e pra com ter o todo sensor, esse pelo controle. menos, é um amparo maior. Nossa, uma grande diferença mesmo. E essa iniciativa que vocês estão fazendo agora, Dani, o levantamento da população com diabetes tipo 1 em Santa Maria. Como que surgiu essa ideia e por que ela está sendo cada vez mais necessária, né? Nós temos conversado bastante com o pessoal da Secretaria da Saúde e com os secretários de saúde a respeito de implementação das novas tecnologias e insulinas novas também para o tratamento de diabetes. Só que para isso a gente precisa conhecer quem é a população de diabetes tipo 1 em Santa Maria, e a gente não tem esse levantamento porque Santa Maria atende apenas a atenção primária à saúde. A parte de diabetes, especialidades, é com o governo do estado. Então a gente não consegue ter uma precisão de quantos pacientes com diabetes temos em Santa Maria. E a partir da conversa com a Secretaria de Saúde, mais com os vereadores, surgiu essa ideia de nós fazermos esse censo, esse levantamento, para conhecer a população e para futuramente nós fazer a implementação do sensor de glicemia distribuído pela Prefeitura de Santa Maria. E isso a gente já tem o apoio da grande maioria dos vereadores, já se comprometeram conosco através de emendas impositivas, porque a gente ainda não tem uma previsão orçamentária para a compra do sensor, então através de emendas impositivas isso é possível, já acontece no Brasil, em várias cidades do Brasil é feito através de emendas impositivas a distribuição do sensor. Aí para isso é feito um protocolo, quem são os pacientes que serão atendidos com esse sensor, mas também precisamos de dados concretos. Quem é a população com diabetes tipo 1 em Santa Maria? Quem que a gente precisa atender? Então é por isso que nós do Formigas abraçamos essa causa e estamos em busca, né, das pessoas com diabetes tipo 1 em Santa Maria que participem da nossa pesquisa para que logo nós tenha o sensor distribuído pelo nosso município. E como que as pessoas participam, Dani? Tem um formulário para ser preenchido pela rede social, um contato? Passa essa informação pra gente que é bem importante para quem vai nos assistir. Então você pode acessar o Instagram do Formigas, que é o FormigasDM1. Lá tem na bio, tem um formulário, só clicar, e tem também o QR Code no feed do Instagram, que você pode acessar e preencher lá todos os dados a respeito do diabetes tipo 1, quem é o paciente, se é criança, o pai ou a mãe pode preencher esses dados, né? E aí isso a gente vai passar diretamente para a Secretaria de Saúde para eles terem esses dados. E a ideia, então, da associação com esse levantamento é conseguir mais recursos, né? Impactar na questão de tecnologia, né? Na questão de insumos, para as pessoas terem mais acesso a isso de forma mais fácil. Isso, inclusive está tramitando no Congresso Nacional, uma PL 2687, que foi aprovado ano passado, mas teve um veto 4, no final do ano. Dia 27 de maio vai acontecer a votação para a derrubada dessa PL, para a derrubada desse veto, melhor dizendo, onde torna o diabetes tipo 1 como uma condição de deficiência. Entra no rol das deficiências. Por quê? O pâncreas não produz um hormônio essencial que é a insulina. Então, essas pessoas vão ter melhor acesso aos tratamentos. Tem pessoas de vulnerabilidade social que também vão ser melhor amparadas, as famílias vão ser amparadas, porque muitas mães ou pais deixam de trabalhar para atender seus filhos, claro. E eles precisam. Só que como o diabetes não é considerado como uma deficiência, eles não têm amparo legal na lei. Então é isso que a gente está buscando. As pessoas conheceram o diabetes tipo 1, que não é algo, é só fazer insulina, é só fazer... Não. É muito mais que isso, né? É um cuidado constante. São 24 horas de uma doença que vai influenciar no teu dia a dia. Entende? Uma hipoglicemia vai influenciar na tua parte cognitiva, porque vai te faltar energia lá no teu cérebro. Uma hiperglicemia também vai influenciar. Então, e uma hipo pode levar a coma e à morte. Então é muito rápido isso. Então a gente precisa agir e trazer educação em diabetes. E além de tudo, a gente tá aqui hoje no programa com uma mãe que, né, recebeu o diagnóstico de uma filha com 9 anos e com uma paciente. Então, melhores exemplos possíveis, né, de que realmente transforma a vida, precisa de todo esse cuidado e controle com uma filha ou um filho. E para quem tá passando por isso também, mesmo com 9 anos, sem grandes conhecimentos sobre a vida, né? Entender que vai ter uma mudança e que vai precisar se cuidar cada vez mais, né? Então, acho que a gente tem aqui exemplos e situações perfeitas para poder mostrar para a população, né? Para quem vai nos assistir. E a importância do projeto,
né? Que é o objetivo do nosso programa hoje, é mostrar, né? Para as pessoas entenderem, conhecerem, porque não necessariamente que a gente vai passar por isso. Mas pode ter um familiar, pode ter um conhecido, pode ser uma pessoa que a gente indica para o projeto, mas que a gente sempre precisa entender melhor, né? Isso. E acho também importante ressaltar que às vezes tem uma hipoglicemia, os sintomas demoram muito a passar. E é uma coisa muito ruim, porque tu tem uma fraqueza, parece que tudo fica lento, tu não raciocina direito. Uma indisposição. E mesmo que às vezes a minha glicose já corrigiu, os sintomas demoram muito para passar. Então, às vezes, entender aquele momento que, não, realmente tem que parar e não tem o que fazer, mesmo que a pessoa queira, e mesmo que mostre que já tá subindo a glicose até retornar, demora. Não é no estalar de dedos, não é no né? estalar de dedos. E na mesma coisa, uma hiperglicemia. Às vezes eu fico muito ruim e a visão fica ruim. E às vezes até o raciocínio, o que eu quero falar, eu não consigo expressar. Porque tem aquele tempo que não adianta. Eu fiz insulina, às vezes demora pra baixar. E demora. O corpo mesmo entender, água. Reconhecer. Demora, então não é fácil. Então por isso que esse derrubado do veto é muito importante. Com certeza vai ser. É uma deficiência mesmo do órgão, né? Então, é uma deficiência. Se ele não tá produzindo e tu tem uma necessidade de controle justamente para te repor o que é necessário pro teu corpo, então é uma deficiência. Eu não vejo isso como uma outra forma, né? E outra coisa é que nós estamos sempre tendo que ir ou buscar insulinas ou buscar insumos, ou seja, um dia eu tenho que buscar as fitinhas e é quase uma manhã, outro dia eu tenho que buscar as insulinas, é outra manhã, e outro dia eu tenho que fazer exame de sangue, que tem que ser um em jejum e um após café, então vai outra manhã, outro dia eu tenho uma consulta. Então, constantemente, muito acompanhamento e várias faltas, digamos, ou em trabalho, ou em faculdade, ou no seu compromisso, né? Então, essa PL também para justificar algumas coisas e nos amparar. Uma questão de compreensão, né? E meninas, pra gente finalizar o programa, para quem tá nos assistindo e quer apoiar a causa da associação, né? Conhece alguém com diabetes tipo 1, como que pode entrar em contato? É pelo Instagram? Vocês querem deixar um telefone? Alguma outra informação que a gente possa acrescentar? E uma mensagem final de vocês sobre a associação e para os pacientes com diabetes tipo 1 também. Então, você quer fazer parte da Associação Formigas ou conhece alguém com diabetes tipo 1, indica a associação lá pelo Instagram, FormigasDM1, ou depois eu posso também deixar o meu contato de telefone. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde os pais auxiliam outros pais, as meninas, os meninos que já são maiores, que têm diabetes, também passam dicas de como eles lidam. Então, venham fazer parte da Associação Formigas, porque, como diz o nome, é um trabalho de formiguinhas. E juntos, nós podemos auxiliar os outros e formar uma grande equipe, né? As formigas levando a educação em diabetes, não só para Santa Maria, porque nós estamos acolhendo pessoas da região, porque os tratamentos acontecem em Santa Maria. Então, as mães se encontram nas filas dos consultórios e um troca contato com o outro e vão agregando. E aí os formigas estão aí para auxiliar e levar informação. Isso, informações educativas sobre o tratamento. Então, Formigas DM1 no Instagram, entre em contato com a gente, que com certeza vai ajudar bastante no seu tratamento. Muito obrigada, Dani, muito obrigada, Ana Carolina. É muito legal, acho que a ideia do programa é essa, né? A gente trazer conhecimento, informação e mostrar a existência de projetos como o de vocês, né? A Associação Formigas é muito legal, é muito importante. É bom que as pessoas conheçam quanto mais puderem divulgar, né? E poder ajudar e principal, acho que foi o que a gente falou bastante aqui, a questão de acolhimento. Então, muito obrigada por terem vindo aqui passar essas informações pra gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui na Interativa e também falar com os médicos endocrinologistas, que a gente ainda não visitou eles, mas a gente já está em conversa com a doutora Maristela para a gente fazer essa reunião, porque a gente precisa trabalhar junto e junto nos fortalecer para que o diabetes não seja tão avassalador como é quando se recebe o diagnóstico. De formiguinha em formiguinha. E outra informação importante também, que se tu não tem diabetes, mas também quer ajudar na associação, tu também pode ser um sócio colaborador. Então, nós fazemos diversos eventos e nós pretendemos fazer mais eventos ainda, pra gente conseguir, às vezes, um valor para arrecadar insumos, às vezes uma pessoa tá precisando e a gente quer fazer esse auxílio, né, esse intermediário. Então, se você não tem diabetes, você também pode entrar na associação. Joia. Obrigada, então, meninas, e até a próxima e muito sucesso para a associação. Muito obrigada. Obrigada.
Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Lab Med, 60 anos em sintonia com a vida.